Olá, seja muito bem-vindo, que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Esse é o grande tema em apreço que estaremos estudando nesta lição. Estamos caminhando para o final de mais um trimestre desta lição, que é a carreira que nos está proposta, a nossa carreira para o céu. E na lição de hoje nós vamos estudar aqui três objetivos, que cada um deles está condicionado a um capítulo da lição. E o primeiro deles diz respeito a apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Nesse primeiro capítulo, que tem esses objetivos, vamos estudar a santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento e santidade exigida na palavra. No capítulo 2, temos o seguinte objetivo: descrever a abrangência dos estágios da santificação. Então, vamos falar da realidade da santificação, os três estágios da santificação e o alvo da santificação. E no terceiro capítulo, vamos falar sobre, no seguinte objetivo, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Nele, nós vamos ver nesse capítulo Deus Santo, a santidade exigida a todos os crentes e santidade e justiça de Deus. Então, vamos começar a nossa viagem. O nosso texto áureo nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto em apreço, ele apresenta uma questão que é muito conhecida numa frase latina, sine qua non, com S, S-I-N-E, sine qua non. O que é o sine qua non? É uma expressão que significa sem a qual não é possível. E o autor aos Hebreus, ele diz assim: segui a paz com todos, horizontalmente, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ele está nos apresentando aqui a cruz, quando ele mostra o sentido horizontal, que é viver em paz com todos, e ao mesmo tempo a santificação, que nos dá a direção vertical, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu posso seguir a paz com todos? Como eu posso seguir a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor? Primeiro, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Primeira coisa, quando você passa a ter paz com Deus, você consegue, então, a capacidade para ter paz com os outros. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que Jesus vindo pela cruz, ele evangelizou os que estavam longe, os que estavam perto, e promoveu a paz entre judeus e gentios. Então é possível seguir a paz com todos, é possível seguir a santificação, pois nós vamos aprender nesta lição que é santificação, por onde começa, por onde processa. Ela seria uma particularidade nossa, apenas dizer para alguém: se santifique, que sem a santificação você não vai ver a Deus. Se ele não for, de fato, salvo pela fé, ele nunca será santificado e nunca se santificará, pois não tem o Espírito Santo na vida que o capacite a fazer isso e nem tem a motivação para isso. Então, há uma necessidade que esse texto seja descrito exclusivamente para o povo santo de Deus. E ser-me-eis um sacerdócio santo. Então, o povo de Deus é uma nação santa, é um povo adquirido que segue o caminho da santidade, o caminho da paz. Verdade prática. Na jornada prática, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor.
A santidade na vida do cristão não é escolha, não é alternativa. Ela faz parte da nova natureza que ele recebeu, que é a natureza de Deus. Faz parte da nova vida que ele recebeu ao ser regenerado. Faz parte do novo trajeto que ele recebeu ao entrar no caminho que é Jesus. Então, o caminho de Jesus é um caminho santo, Jesus é santo, Deus é santo, o céu é santo, e o Espírito que habita em nós é santo, nos tornamos santuários de Deus. Logo, o nosso jornadear será determinado pela santidade. O adjetivo santo é aplicado àqueles que foram santificados. E quem foram aqueles que foram santificados? Quem são aqueles que foram santificados? Quem foi este? São aqueles que foram regenerados. Esses são santificados por Cristo para viver em santidade. Então, faz parte do viver, faz parte da nova natureza, de um anelo que Deus planta em nosso coração para buscar, desejar as coisas que são de cima. A Bíblia diz: se já ressuscitaste com Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Então, o nosso retorno agora, o nosso olhar, o nosso anelo é para o que está em cima. Então, nessa jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade. Essa necessidade, ela é condicionada ou está condicionada à nova natureza regenerada. A nossa introdução nos diz: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo. E isso aqui é importante porque quando você tem consciência que se reconhece algo que está à sua volta, à sua frente, a algum lado, essa percepção de olhar e perceber e saber que está ali a coisa, tudo muda para nós. Ninguém pode dirigir um carro sem uma percepção aguçada. Ele precisa olhar para frente, olhar pelos retrovisores, olhar pelo o vidrozinho de retorno no centro e ter a percepção de onde ele está seguindo, se ele está dentro das linhas que são determinadas para ele, da sinalização, obedecer, porque senão ele pode bater num carro do lado do outro, ou sair da linha, entrar na contramão. Isso pode trazer prejuízo, pode ultrapassar um sinaleiro. Então, diz assim: é o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos por conta da consciência. A consciência é quem diz. Foi pensando nisso que o filósofo que deu origem à ciência moderna, René Descartes, disse cogito ergo sum, que se escreve cogito ergo sum. Fulano está cogitando, né? Cogito ergo sum, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, no ato de pensar, você desperta a consciência e passa a existir. Embora isso seja duvidoso, essa frase dele seja questionável, mas ela se encaixa aqui nesse contexto de você pensar. Por isso que sabemos que existimos, porque a consciência está ativa. A criança, ela vive no mundo, ela está no mundo, seu pai lhe alimenta, seus pais alimentam, cuidam, dão segurança, carinho, proteção, veste, dá banho, faz tudo. E até que ponto a criança tem consciência da sua existência? Só a partir dos 5 aninhos, aliás, 2 aninhos, 3 aninhos, que começa a gerar uma consciência de quem é seu pai, sua mãe, quem são seus tios, quem é a sua família. Inicialmente, a criança responde tudo de forma afetiva, né? Pelos afetos, pela sensibilidade. É uma reação muito afetiva, mas de consciência, isso só vai gerando a partir de uns 2 aninhos de idade, né? Que vai começar a construir a ideia de quem é quem,
o que significa isso, né? Quando está próximo dos 2 aninhos, isso começa. E a partir dos 5, 6 anos de idade, que vem aquela consciência que você vai parar de existir diante da morte. Então, esse conhecimento da morte, ele traz uma frustração, uma dor, que é a consciência, ela é muito importante. Então, é preciso ter consciência de saber que se existe, né? E que esse existir significa que existiremos eternamente e não que deixaremos de existir, como é a consciência humana no estado natural, a consciência sem a esperança. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou a sua jornada de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Essa consciência que ele precisa viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é a consciência de que, de fato, é alguém eleito, regenerado, que pertence a Deus. Então, nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. A perspectiva bíblica de santificação. O capítulo 1 da lição, ele aborda essa ideia de apresentar as palavras hebraicas e as palavras gregas para o termo santificação. O substantivo santificação, o verbo santificar e o adjetivo santo, né? Santificar é a ação de tornar santo, sagrado, separado. A santidade é justamente a natureza, a essência daquele que recebeu a santificação. A santidade passa a fazer parte da sua natureza, é a essência, é o substantivo, é a substância da coisa. Já o santo diz respeito à qualidade do ser, do sujeito que está vivendo a santidade, que foi santificado, ele é santo. Então vamos lá. Santificação no Antigo Testamento. Essa palavra ela vem do hebraico Kodesh. Essa palavra no hebraico Kodesh aparece 469 vezes. Né? Então, Kodesh no hebraico é o substantivo, isso é o substantivo santidade, e esse substantivo significa sacralidade, posto à parte, como você vê aqui embaixo, olha, essa arte aí, esse bonequinho de vermelho, ele está à parte, ele está separado. Então, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Quando se fala da santidade como algo inerente à pessoa de Deus, quer dizer que ele é totalmente separado de tudo e de todos, de toda a criação. Ou seja, não existe nada igual a Deus a não ser Deus. Não existe nada que se possa comparar a Deus a não ser o próprio Deus. Logo, Deus é singular em todos os sentidos, absoluto e pleno, porque ele é santo, a santidade é inerente a ele, ele é separado de tudo e de todos. Já qualquer coisa, objeto ou pessoa que for santificado, que se torne santo, ele só é santo porque ele foi santificado para Deus. Ou seja, ele foi separado de tudo e de todos para pertencer a Deus. Coisas, algo à parte, separado, mas separado para Deus. As pessoas confundem esse conceito de santidade, santo e santificar, porque limitam apenas a palavra separado. Ser santo é ser separado, não é só ser separado. A Bíblia nos mostra que não. Por exemplo, o hebraico kadash, que é o verbo kadash, significa consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Esse verbo não se aplica à pessoa de Deus, pois ele não foi santificado, ele não foi separado. Ele não foi preparado. Ele é santo, ele é consagrado. Então, é muito mais aplicável a Deus o adjetivo de santo. Porque Deus nunca foi santificado. Ele sempre foi e sempre será santo.
é próprio da natureza dele, conforme diz o texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 15. Ele diz assim, 43 e 15. Eu sou o Senhor, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel é o seu rei. E o seu rei, quer dizer, o santo Deus de vocês, o santo Deus de vocês. Veja que santo, ele tanto pode estar como um adjetivo na frente, como pode vir atrás da palavra Deus Santo, como pode ser o Santo Deus. Percebe? No livro de Jó, capítulo 6, Jó faz uma afirmação interessante acerca de Deus, porque essa é a natureza de Deus. Capítulo 6, versículo 10. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do Santo. Então, ele se refere a Deus exclusivamente como o Santo. Então, esse Deus, ele é separado por si mesmo de tudo, de toda a criação, mas ele não foi separado. Percebe? Porque não existe nada para se igualar a Deus, a se comparar com Deus. No hebraico, o adjetivo kodesh, que é a letra C aí, significa santo, puro. Isso pode ser aplicado a um dia, como o sábado é considerado um dia santo, conforme livro do Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3. O sábado é um dia santo, quer dizer, o sétimo dia. Um objeto como o altar, o templo, um objeto que ele está consagrado, dedicado a Deus, pertence exclusivamente a Deus, não pode ser tocado para o bem-estar humano, explorado para o bem-estar humano, ele pertence a Deus. Uma pessoa santa pode ser o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas que foram separados para um serviço sagrado, mas também uma nação. A nação de Israel é considerada uma nação santa. Deus disse em Êxodo capítulo 19, e ser-me-eis povo santo, nação santa, povo adquirido, né? Então, existe o conceito de santo aplicado, seja um dia, seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma nação. E hoje a igreja que cumpre esse papel de povo santo. Por isso que aquilo que Deus exige de Israel, ele exige da igreja. Por exemplo, a ideia de santo ela é tão importante porque capítulo 20 do livro de Levítico, acompanhe comigo, Levítico capítulo 20. Muitas vezes as pessoas acham que ser santo é apenas praticar abstinência ou abster-se de alguma coisa que seja contagiosa, contaminosa, impura. Por exemplo, alguém pode se abster-se da prostituição, do adultério, do engano, da mentira, da bebedice, do fumo, do tabagismo, de coisas que eticamente não são louváveis, né? E ele pode se abster de tudo isso e não significa que ele está santo. Não gostar de palavrões, de piadas imorais, mesmo assim não ser santo, ele seja um ateu, nem creia que Deus existe. E ter esses princípios e valores, mesmo sem crer em Deus, porque crê que há princípios humanos que são benéficos para o bem-estar da sociedade e da família, mas sem com isso apelar para a existência de Deus, da criação, ou de um Criador. Ele pode fazer tudo isso e não ser santo, é ser apenas abstinência. Por isso que ser santo significa pertencer a Deus, é ser separado de tudo e todos para Deus. Ou seja, não é o simples fato de abster-se de algo que um cristão está santo. Ele é santo porque ele pertence a Deus. Esse processo de abster-se ou fazer abstinência de certos alimentos ou bebidas que sejam contagiosas, não é isso que o tornará santo. O que torna ele santo é o fato dele pertencer a Deus. Agora, esses elementos, esses padrões, eles devem fazer parte
da vida de um cristão, da vida da igreja. Sim, que é da vontade de Deus que nos abstenhamos de tudo aquilo que promove o pecado. Então veja só, Levítico capítulo 20, capítulo 20, versículo 26. Deus diz assim: sejam santos para mim. Não é sejam santos, sejam separados. Não basta só separar. Sejam santos para mim. Ou seja, a ideia de santos é de posse de Deus, é de pertencer a Deus. Só é santo aquele que vive verdadeiramente para Deus. Não é aquele que vive na igreja, é aquele que vive para Deus. Às vezes está na igreja, mas está por interesses próprios, por cargos, posições, disputas, algum interesse lá qualquer, menos poder para poder estar mandando em pessoas, comandando, direcionando. Então tem pessoas que estão agindo muito mais, às vezes guardando a tradição para poder ser reconhecido e aplaudido, a tradição da igreja, os costumes, mas nada disso significa santidade. Santidade mesmo é isso aqui, olha. Sejam santos para mim. Se não for para Deus, está trabalhando em vão, está guardando em vão, está fazendo abstinência em vão, está sua separação em vão, porque é apenas por interesses próprios. Sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E os separei dos outros povos para que sejam meus. Ou seja, a ideia de santo está condicionada à ideia de pertencer a Deus. Se ele é santo, ele me chamou, ele me comprou, ele me resgatou para pertencer a ele. E agora o meu viver é do jeito dele, de acordo com as normas dele, com as regras deles, com os mandamentos dele. Então, o santo vive de acordo com a vontade do seu Pai, que é Deus. Então, essa é a ideia de santo mais sublime que vai para o Novo Testamento, o mesmo texto de Levítico. Sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, eu sou separado de tudo e eu escolhi vocês para que sejam separados de tudo e me pertençam. É isso que Deus está dizendo. No Novo Testamento, a palavra hagiadzo, que é o verbo santificar, significa tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Ou seja, é dedicar tudo a Deus. Essa é a ideia da palavra. O adjetivo hagios, que significa santo, separado para Deus, ele vem sobre nós para representar aquilo que a santidade real e verdadeira que torna alguém santo não é a vontade de querer agradar a Deus. Não, de forma alguma. Se Deus não fizer a primeira coisa, o processo da santificação, ninguém será santo, ninguém se santificará. Tem que haver uma ação sobrenatural sobre nós, o Espírito Santo vir para nós para poder começar o processo de santificação progressiva. Mas a santidade é uma obra graciosa do Espírito Santo, como diz aqui na lição. Olha assim, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:11. Veja que santidade está sempre ligada a uma ação divina, não nossa. Ela parte de Deus, é uma obra do alto, que Deus fez, que Deus faz. 1 aos Tessalonicenses, quando a santidade é uma obra do alto, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz, ele vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Ele não está dizendo, vocês têm que se santificar no espírito, no corpo e na alma. Ele está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santificará em tudo. É ele que faz, que eu não tenho essa habilidade, essa capacidade de santificar meu corpo, minha alma e meu espírito. Mas Deus sabe onde está a impureza, Deus sabe onde está a necessidade e ele investe. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. E ele faz isso para que eu possa me encontrar com o Filho dele. Ao versículo 24 continua e diz:
aquele que os chamou o fará. Então é ele que faz a santificação. Veja esse processo maravilhoso. Por isso, quando eu busco a santidade, é Deus operando em mim, é o Pai limpando a videira para que dê mais frutos. Veja só, o apóstolo Pedro, na sua pregação, capítulo 3, versículo 12, veja só, Pedro acabou de operar um milagre na entrada do templo e os homens partiram para cima dele, a multidão, para elogiar o trabalho de Pedro, o milagre que ele fez, e achando que Pedro era divino, era espiritual, era especial. Sabe qual é a resposta de Pedro? 3 e 12 de Atos dos Apóstolos. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: Varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso, por conta do milagre? Porque estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade. Nem foi poder de Pedro, nem foi santidade de Pedro. Ou seja, o que estava em Pedro para operar veio de Deus, do nome de Jesus. Para o nosso próprio poder ou santidade. Ou seja, a santidade que é em nós não é nossa. Veja só, Romanos nos diz, na carta aos Romanos, aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, que temos nos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus. Olha, Paulo está falando do seu comportamento na igreja de Corinto. Esta é a nossa glória, ou seja, a nossa honra, o testemunho da nossa consciência. A nossa consciência está testemunhando conosco a nossa consciência. De que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade, não é que vem de nós, que vem de Deus. Não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Vem de Deus como obra da graça. Veja que como somos dependentes dessa ação, deste poder. É tudo como ação divina. Veja, né? Essa obra de Deus em nós. Ele diz assim, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses 3 e 13. Que ele fortaleça o vosso coração, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aí, Paulo diz, ainda, vamos ver aqui, não, 1 Pedro agora, 1 Pedro 1,15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Ou seja, pega o padrão de Deus, a fonte é Deus. Então, não está em nós, mas vem a nós. Percebe? Essa é a revelação da graça de Deus para conosco, a igreja. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida, isto é, porque a palavra da verdade nos santifica. 1 de João 17. Aliás, João 17, 17. É a palavra da verdade. Ele diz, em toda a vossa maneira de viver, é para viver santo. 1 Pedro 1,15. Então, exige de nós sempre santidade. Agora, ele nos chama, ele nos santifica para vivermos na santidade por estarmos nele e com ele. Esse é um ponto muito importante. Agora, uma vez que estamos salvos, não podemos mais agora abrir mão e dizer estamos abertos a qualquer coisa, que estamos salvos pela graça, vivendo pela fé. Tem a responsabilidade da manutenção
daquilo que o Senhor investiu em nós. Se pertencemos a Ele, precisamos corresponder acerca deste pertencimento, que somos dele, que vivemos para Ele. Então, o seguir a santidade é um dever sempre do cristão. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja comigo esse texto aqui do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, ela já veio para nós, já está em nós, agora precisa ser aperfeiçoada. E como é que eu aperfeiçoo a santidade? Temor a Deus. Quando teme a Deus, você desvia da prostituição, do engano, da mentira, do erro, da cobiça, da mentira, do erro, da fofoca, tudo porque há temor de Deus no coração. A santificação e seus estágios é como subir uma escadaria, sabe? São os estágios da vida. Você vai passando de degrau em degrau, né? Então, mas alguém precisa nos colocar na escadaria primeiro para poder seguirmos. Então vamos lá. E quem é que faz isso conosco, por nós, em nós? Então, a realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, Kodesh, Kadosh, o Kadash, né? Podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Se esse ato que é de separação, de realização na pessoa, torna ele, é uma ação divina. Esse é um ato. É um estado, porque se torna uma condição. A partir de agora eu tenho que viver nesse estado de santidade. É um processo, porque é uma jornada, é uma caminhada a ser seguida. Então, existe essa ideia do ato, do estado, do processo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Eu diria, é um ato de separação para Deus. Não podemos ficar com essa ideia que santificar é separar-se do mundo. Separar-se do mundo, se não for para Deus, não vale nada. Não faz sentido. A ideia de santo na Bíblia é ser separado para Deus. E nós temos que parar com isso. Você está repetindo essa ideia que ser santo é ser separado do mundo. E não é. É ser separado para Deus. Ser objeto de Deus, ser posse de Deus, ser pertencer a Deus. Pode pegar as escrituras, bons manuais de teologia bíblica, que você verá que a santidade e para o povo de Deus é porque eles pertencem a Deus, são posse de Deus, tem que corresponder àquele que o resgatou, àquele que o comprou. Assim como quem compra o escravo tem direito sobre ele, quem resgata o escravo tem direito sobre ele. Então, e como posse de Deus, é ele quem determina as regras, pertence a ele. Então, é ser separado para Deus, que não adianta separar-se do mundo se não for para Deus. Pode se separar para os homens, para a religião, para a tradição, para as pessoas, para impressionar, para a sociedade, mas se não for para Deus, não vale nada. Então, tem que ser separado para Deus. Eu vou insistir isso aqui, foi como eu tinha aprendido que era ser separado do mundo. Passei muito tempo e depois eu vim aprender nas escrituras e através de bons manuais de teologia que é ser separado para Deus. Aí fez mais sentido na minha vida, porque agora eu trabalho pelo temor a Deus. Eu trabalho pelo temor a Deus. Não é a preocupação religiosa, é a ideia de ser casa de Deus, morada de Deus. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho que viver esse processo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 8 e 29.
Ele que é o primogênito entre muitos irmãos, que nos chama à santidade, aquele que chamou e santificou para sermos igual a ele. E esse propósito não é só essa busca de ser semelhante a Jesus, é a glorificação de Deus que está por trás de tudo isso. É a glória de Deus que se consuma o processo da redenção. Ela tem 3 estágios. Os estágios da santificação. O estágio inicial, que é chamado de posicional, mudança de posição. Ou seja, você está de um lado, foi puxado para o outro. Estava do lado dos condenados, passei para o lado dos justificados. Estava do lado dos perdidos, passei para o lado dos salvos. Estava do lado dos desregenerados, passei para o lado dos regenerados. Então, eu estava do lado dos mortos espirituais, passei para o lado dos vivos espirituais, com o novo nascimento. Essa ideia posicional é a posição de impuro para puro, de alguém distanciado de Deus para alguém agora aproximado de Deus, que separa daquelas coisas para pertencer a Deus. Essa ideia agora de separar o santo e o profano. O profano é o que está fora da santidade, está fora do sagrado. Então, eu passo agora para o lado do sagrado, saio do lado do profano. Então, essa ideia ela é posicional, ela indica a posição, é a ideia que fui salvo. O progresso é porque estou salvo e a glorificação é porque serei salvo. Então tem o passado, o presente e o futuro. Quando fui salvo, estou salvo e serei salvo, que é a consumação, a redenção final. E esse progresso que é o desenvolvimento da salvação. A santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Veja o que diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, foram santificados em Cristo, mudou a posição, pertencia às trevas, agora pertence a Jesus. Chamados para ser santos, agora é o processual. Foram santificados em Jesus, tornou posse dele, foi conectado ao santo, agora se torna santo, para viver santo, para ser santos com todos que estão em todos os lugares, que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo até alcançar a perfeita imagem de Cristo. A busca pela santidade, principalmente no âmbito da teologia, levou John Wesley a buscar o perfeccionismo, ou seja, o estado perfeito. Para ele, atingir o grau máximo da santidade era o batismo com o Espírito Santo, na concepção de John Wesley. Quando não era conhecido esse batismo com o Espírito Santo, que vem do movimento pentecostal, John Wesley o defendia como a santificação plena, o perfeccionismo, né? E a glorificação, que é o último estágio, é o momento que o crente será como Jesus, em que ele será glorificado. Assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. E qual o alvo da santificação? É a plenitude do caráter divino. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Ou seja, ser semelhante a Deus e glorificar a Deus por isso. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja sua santa habitação
de Deus. Ou seja, nos tornamos um santuário de Deus, porque pertencemos a Deus, e aí vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Essa é a grande proposta. Então ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O julgamento do Deus Santo. Já mostramos que Deus é santo, é chamado de santo por Jó, é chamado de santo pelo profeta Isaías. O conceito de santo para Deus, ele domina as escrituras, né? Isso é possível ver em Isaías 40, 25. Vamos ver, Isaías 40, 25, o que diz para nós? 40, 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo, ou seja, ele é santo. Ele diz o santo. Deus não foi santificado. É inerente à natureza dele. É atributo dele a própria santidade. Não é santidade recebida, não é santidade adquirida. É santidade inerente. Não é santidade imposta, é santidade essencial, está na essência dele. Então, Deus é santo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, o Cântico de Ana deixa claro que não há santo como o Senhor. Aliás, eu acho que é 2 e 1, não? Deixa eu ver aqui. Primeiro livro de Samuel, o Cântico de Ana é belíssimo. E ela acabou de receber um filho da parte de Deus e vai glorificar a Deus com um cântico. Então Ana orou assim: o meu coração me exulta no Senhor, a minha força exalta no Senhor, a minha boca ri de si dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Versículo 2. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Ninguém é santo como ele. Ou seja, Deus é singular em todos os sentidos. Logo, essa santidade de Deus, ela é perfeita, ela é extraordinária. Por isso, ninguém é santo como o nosso Deus. Deus é santo, sua habitação é santa, seu povo é santo, o céu é santo, e aqueles que ele toma para si se tornam santos. Quando ele se revelou para Moisés, disse: Moisés, tira as sandálias dos pés, que o lugar que estás pisando agora é santo. Eu me revelei aqui e agora tem que mudar de comportamento. O lugar é santo. Deus, o Deus Santo, em Isaías 57, versículo 15, diz o alto, sublime, que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Esse Deus que habita com abatido e contrito de coração é o Deus transcendente, é o Deus imanente que habita com abatido e contrito de coração, mas ele é transcendente, ele é alto, é sublime e é santo. Então, ele é santo e exige do seu povo um padrão de santidade. Esse capítulo 19 de Levítico, ele descreve aqui vários elementos do padrão de santidade, que é o código de santidade, Deus exigindo do seu povo um novo viver, um novo comportamento. Então você verá que, como ele diz aqui, 19:2, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Eu sou a referência. Eu estou aqui. Então, para se aproximar de mim, tem que ser santo. Para chegar-se a mim, tem que ser santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Só pode ver a Deus os santos. Por isso que ele santifica o povo, para que possam vê-lo. Ele exige isso do seu povo. Ele vai exigir um padrão de santidade o tempo todo. Então, esse viver santo aqui envolve o respeito pela mãe, a ausência a negação à idolatria, o sacrifício perfeito, que é o culto perfeito, o cuidado com a colheita, o cuidado com os pobres, o não roubar, não oprimir, não amaldiçoar. Então, tudo isso está no padrão de santidade do viver com Deus, no capítulo 19 de Levítico, né? Deus se torna o nosso padrão. Então, santidade exigida aos crentes. A igreja é o santuário de Deus.
A igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor, conforme Efésios 2:21. Ela está crescendo como santuário santo. Por meio de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito, diante de Deus. Ou seja, Cristo santificou a igreja para si mesmo. O apóstolo Paulo diz isso aqui aos Efésios, quando ele diz que Cristo a santificou para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, todo um cuidado especial. Então, o processo da santificação, da separação, vem do próprio santo, daquele que pode santificar. Quando Cristo, que é o santo igual ao Pai, ele, podemos ver aqui, ó, Lucas, capítulo 1, o anjo vai aparecer a Maria, e naquele momento de revelação, veja o que diz. Lucas, capítulo 1, o anjo visita Maria e diz assim: não tenha medo, Maria. Versículo 30, você ficará grávida, dará à luz um filho, será chamado Jesus. 31, ele reinará. Deixa eu ver aqui. Foi abençoada, você ficará grávida, dará à luz, chamará pelo nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. 32, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. Como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum, disse Maria. 34. O anjo respondeu no 35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Jesus é santo desde a gestação. Jesus é santo na natureza, na essência, ele não será santificado. E os demônios são anjos caídos que foram expulsos. Satanás foi expulso de lá com a terça parte. E a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quando Jesus chegou na sinagoga, em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Veja o que o demônio fala na boca do homem. É um espírito caído, um anjo caído. 24. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Ou seja, eles reconhecem Jesus pela natureza. Pela natureza. O Santo de Deus, ele não será santo, ele é santo, nasceu santo. É inerente à natureza dele. Ele é o que Deus é, santo. Então, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, sua virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é a luz e nele não há trevas. Também vai dizer que nele não há impureza nenhuma, né? Livro de Jó. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Esse foi um dos motivos que Deus expulsou o casal do Jardim do Éden. Santidade e justiça. Deus é santo. Eles pecaram e não assumiram o pecado. Adão jogou para cima da mulher, mas jogou para cima da serpente. Ninguém confessa o pecado. Deus é santo. Ele não pode habitar com o impuro. Aquele lugar é dele, o jardim. É o jardim de Deus, conforme diz Ezequiel, no jardim de Deus. Então ele vai expulsar. E ele é justo. Ele não aceita a injustiça. Então ele aplica a pena, que ele é justo. A retidão, ele não aceita a injustiça. Não faz parte do caráter de Deus, da natureza de Deus. Isso são inegociáveis para Deus. Então, a santidade de Deus e a justiça de Deus estão como duas peças na balança. Ou está em cima, ou está embaixo, ou está no mesmo nível. Mas ambos pertencem a Deus, esses atributos.
Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro, que por isso jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam a vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Aí está o conceito final do autor da lição. E aqui nós finalizamos mais uma lição. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.